Bom dia, pessoal. Voltamos aí agora para dar uma olhadinha em uma nova aula. Vamos falar um pouco sobre especiação, né? O que será especiação? Especiação é a formação de novas espécies ou dos grandes grupos animais, certo? Nós temos aí um grande paradigma, né? Onde nós temos o criacionismo, que aposta em um Deus superior que criou tudo, e o evolucionismo baseado no pensamento em que os indivíduos sofrem as ações do meio. Então nós temos aí um pensamento de Deus e de Darwin. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Para iniciarmos um pouco, falar sobre a formação de novas espécies, nós temos que entender duas grandes formas de formação de novas espécies. Nós temos que observar os processos anagênicos, onde os indivíduos são gradualmente formados, lentamente modificados. Ítalo, como assim? Anagênesis, processos anagênicos. O que seria o processo anagênico basicamente? Tá? São as pequenas diferenças entre os indivíduos, o que nós chamamos de apomorfias. O que são apomorfias? É a diferença se eu sou mais alto e o indivíduo é mais baixo. É a diferença se o indivíduo ele é mais ou menos resistente. Olha o exemplo que nós estamos passando agora com o Covid. Nós estamos passando processos apomórficos a pessoas da mesma espécie que são assintomáticos, enquanto eu tenho pessoas que vão diretamente para um processo mais observatório, mais cuidadoso. E por que nós temos pessoas agindo de maneira diferente se o vírus é o mesmo? Porque mesmo sendo da mesma espécie, nós temos diferenças, apomorfias. Então, enquanto eu sou um indivíduo próximo a outro indivíduo, aonde eu tenho pequenas diferenças, mas o meu fluxo gênico continua ocorrendo, ou seja, eu continuo me reproduzindo, as apomorfias elas ficam tipo tamponada, fica ali tipo parada dentro do processo. Muitas vezes, se o meio não agir, elas não aumentam nem diminuem, elas ficam flutuando dentro de uma capacidade biótica dentro do processo. Tá? Para que uma apomorfia ela possa aflorar, tem que ocorrer um processo interessante. Que processo é esse? O processo cladogênico. O que seria a cladogênese? Seria exatamente a acerbação das apomorfias, aonde eu, indivíduo, diferente de outro em alguns pontos, sendo da mesma espécie, não encontro mais outros indivíduos com características diferentes à minha para poder ter o fluxo gênico. E agora, aquela minha característica que antes passava desapercebida no meu, ela vai aflorar. Então aí eu passo a ter processos cladogênicos, aonde eu vou ter a evolução de um indivíduo a partir de uma espécie ancestral. Mas aí nós temos dois tipos cladogênicos aí bem distintos, tá? Vamos ver os dois. Antes de falar um pouquinho de cladogênese, vamos só lembrar o que é indivíduos da mesma espécie, tá? São aqueles indivíduos que conseguem cruzar entre si, ter filhos, tá? E esses filhos conseguem ser férteis. Olha aí na figurinha de cima. Você tem aí vários cachorrinhos da mesma espécie, mas de raças diferentes, aonde você tem padrões diferentes. Esses padrões são apomorfias. Tudo bem, muitos desses padrões foram escolhidos pela humanidade. O vigor deles foi selecionado. Mas se eu tivesse lá na natureza, essa seleção poderia ter sido natural, como Darwin falou, uma seleção de pontos de aprimoramento. Agora, se eu quero que esses indivíduos formem espécies diferentes, eu tenho que fazer o quê? Separá-los. Cladogênese. Vamos supor que foi isso que aconteceu com o lobo, que o cachorro seja uma espécie ancestral.
Em que momento o lobo e o cachorro foram separados? No momento que nós domestificamos o cão. Pegamos um lobo, trouxemos para dentro de casa, amarramos, criamos. Aquele vigor diminuiu do animal, o animal deixou de ser tão vigoroso, diminuiu de tamanho, ficou um lobo doméstico, passou 100 anos, 1000 anos, 500 anos, 10 mil anos, não importa. Eles não se contaram mais, a genética deles mudou. Bem, vamos falar dos dois pontos, né, que focam um pouquinho aí os processos cladogênicos, tá? Eu tenho aí à sua esquerda a especiação alopátrica, tá? O que é uma especiação alopátrica? É aquela especiação onde existe uma barreira geográfica, um rio, uma montanha, um continente. Imagine aí a Pangeia, certo? Há milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, onde nós tínhamos um continente único, onde a costa do Ceará estava ali, né? A costa do Nordeste estava encostada na África. Eu tinha dois animais flutuando entre o Nordeste e a África. O continente se separou. O animal que ficou do lado do Nordeste não se encontrou mais com o animal do lado da África. Se eles tivessem processos anagênicos distintos, apomórficos, eu vou ter a formação de uma nova espécie. Olha aí a figurinha. Eu tenho vários pássaros, né? Esses pássaros aí, basicamente, são altos, baixos, pretos, cinzas, mas tem um amarelozinho. Tá vendo ali? Um apomórfico, um diferente. Mas aqueles animais, eles sempre ficavam circulando dentro do processo. A partir de agora, que eu não encontro mais o indivíduo, porque eu criei um canyon entre eu e aquele indivíduo, olha aí na lateral o que, que vai acontecer. Eu vou ter a formação de duas espécies. Onde a espécie do lado de lá, ela pegou uma característica bem clara, né? Com bicos côncavos, né? Branquinhos. E aqui, ó, a de cá, acabou pegando a característica apomórfica do indivíduozinho mais alaranjado com um bicozinho mais comprido. Sabe onde é que Darwin observou isso? Lá em Galápagos, onde os indivíduos eles tinham características pontual ou pontuais, aonde cada ilha, né, eles habitavam. Indivíduo que comia uma coisa, que comia outra coisa, por causa de um clima diferente. Tá bom? Ítalo, beleza, tem uma montanha, um rio, dá para entender. Um continente eu não encontro mais. Mas, por exemplo, se eu sou um pássaro, era para ter só uma espécie. Esse pássaro, ele não vai ter uma barreira. Ele pode passar por uma montanha, passar pelo rio, passar por um continente. E aí, como é que ocorre? Aí nós temos a cladogênese simpátrica. O que é a simpátrica? É por comportamento. Eu não encontro mais o indivíduo apomórfico, não porque eu não possa, e sim porque o meu comportamento me impede. É uma conveniência. Olha esses dois pássarozinhos aí na figura. Esse pretinho aí, o ciclo de vida dele pega ali Portugal, Espanha, França, tá certo? Parte da Alemanha, mas ele não vai para a Itália, ele não vai para a Irlanda do Norte, ele não vai para a Noruega. Já o outro primozinho dele aí, ele tá fazendo o quê? Ele tá vivendo na Itália, na região ali da Europa, e eles não se encontram. Por que eles não se encontram? Pode ser por alimentação. A frutinha que eu gosto de comer, ela tá naquele local ali. Pode ser por corte, pode ser por clima. Eu gosto de viver, pode ser por altitude, eu gosto de viver numa altitude tal. Então, ambos provavelmente vinham de uma espécie ancestral. Essa espécie, ela não foi mais encontrada porque ela se separou comportamentalmente, apomorficamente, dois primozinhos se afastaram. A partir de agora, passando milhões de anos, as minhas apomorfias vão aflorar. Certo?
Vamos ver exemplos aí de comportamento. Eu tenho aí os comportamentos por habitat. O leão, o tigre, eles não se encontram mais porque eles foram viver em locais diferentes, até mesmo pela apomorfia da padronagem de pelagem, né? O leão é um animalzinho mais bege. Na época seca da África, ele consegue se esconder, né? Camuflar. Já aí o tigrezinho de Bengala, ele está nas florestas indianas, aonde essa padronagem sazonal dele aí, ó, ele permite ele se esconder, se camuflar. Não me encontro mais, formei duas espécies diferentes, tá? Novamente aí a do pássaro, uma sazonalidade, tá? Ó, o passarinho, ele está vivendo num ambiente. Ele está vivendo num ambiente, ele está voando, escolhendo o que comer, o que vestir. Vestir? Onde se esconder, onde camuflar. Muitos deles gostam de ir para locais onde a vestimenta, a plumagem fique mais vigorosa para ele poder reproduzir. Como assim? O flamingo? O flamingo vai para uma região, come determinado tipo de alimento e fica mais vistoso para a fêmea escolher ele. Então eles são sazonais. Pode ser pelo clima. Ah, tá chovendo, eu não gosto de chuva, vou para o Brasil. Vixe, começou a chover no Brasil, eu vou voltar para os Estados Unidos. Tá bom? Aí, quando esse passarinho ele sazonalmente se modifica, ele pode se isolar. E aí ele não encontra o companheiro que ele queria trocar o fluxo gênico, tá bom? Nós temos aí a etológica por corte. Olha essas duas avezinhas do paraíso. Um tem uma cauda marrom, outro tem uma cauda branca. A de cauda branca notou em algum momento, por conta dessa sua apomorfia, que era melhor ele procurar a corte, reproduzir com a fêmea à noite, porque a cauda dele era mais vistosa. O que é que acontece? Eu agora só reproduzo à noite, o outro só reproduz de dia, nós não nos encontramos. As fêmeas que gostam de reproduzir de noite reproduzem com os machos de noite. As fêmeas que gostam de reproduzir de dia reproduzem com o macho de dia e eu formo uma cladogênese etológica. Pode ser mecânica, tá? Olha esses dois cães. Entenda como é que uma pinchezinha vai reproduzir com São Bernardo e vai conseguir ter um filhote. Impossível. O filhote de São Bernardo é tamanho dela. Certo? E nem o macho do pinche alcança a fêmea do São Bernardo. Então é um isolamento cladogênico mecânico. Por comportamento, por tamanho, por forma. Não é por um isolamento geográfico. E aí o que é que acontece inicialmente? Esses animais ao longo do tempo, isso não acontece em 1, 10, 15 anos, eles vão se isolar de uma forma que eles vão se tornar animais diferentes. Ok, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido esse processo. Eu espero que vocês estudem na apostila. Na próxima aula que eu trouxer para vocês, eu vou estar trazendo aí para vocês 4 questõezinhas que nós vamos responder sobre o isolamento geográfico, sobre o isolamento comportamental, anagênese, cladogênese, sobre a especiação, tá? Nós estamos falando da aula 2 da biologia 5, certo? E façam a atividade da página 49, atividade para a sala, que nós vamos comentar na próxima aula, ok? Então, eu espero que vocês tenham um bom estudo e até a próxima aula.